Fala, gente boa, Aurivaldo na área. Então, trazendo aí mais um videozinho sobre testes de trânsito, algumas regrinhas de circulação aí. Hoje a gente fala aí sobre bicicleta, tudo que você queria saber sobre regras de circulação para bicicleta, mas sempre teve vergonha de perguntar. Acompanhe comigo aí depois da vinheta. Fala, gente boa, Aurivaldo na área. Então, a gente vai falar hoje sobre algumas regrinhas de circulação acerca aí das bicicletas. Mas antes da gente iniciar, eu peço aí que você dê aquela curtida, deixa aí o seu like, seu joinha. E também para quem não é inscrito, não se inscreva aí, não esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os nossos vídeos aí. Também não esqueça de ativar o sininho, ele vai sempre te alertar sempre que a gente postar um novo vídeo. Então, vamos lá, gente boa, depressa aí o que interessa. Vamos falar um pouquinho sobre as bicicletas. Acompanhe comigo aí na tela. Então tá aí, mais um teste de trânsito, dessa vez aí falando sobre as queridas bicicletas. Então tá aí a perguntinha. Os ciclistas podem ultrapassar carros parados à direita no sinal vermelho para seguir em frente? Então tá aí uma pergunta que muitos ciclistas se fazem e às vezes não obtêm resposta. Então tá aí, os veículos parados no sinal vermelho. E a pergunta, essa bicicleta ela pode seguir, avançar o sinal vermelho? O Código de Trânsito Brasileiro, ele não traz essa obrigatoriedade para as bicicletas terem que aguardar o sinal vermelho, por se tratar de um veículo não motorizado. Só que, levando em consideração a segurança no trânsito, é importante que essas bikes elas estejam obedecendo o semáforo vermelho até que os demais veículos passem ou cruzem a via. Os veículos cruzaram a via, não tem mais nenhum outro veículo passando, nenhum outro carro. Agora sim, as bikes elas podem avançar sim o sinal vermelho. Então tá aí a resposta. Então, a bike pode avançar o sinal vermelho, pode, mas com segurança, desde que não tenha veículo cruzando. Isso é importante. Os ciclistas podem andar na direção oposta em uma via de mão única. Bicicleta, ela deve trafegar no mesmo sentido do fluxo. Obrigatoriamente, as bikes elas têm que trafegar no mesmo sentido do fluxo. Para onde vão os carros, no sentido em que vão os ônibus, os caminhões, as bicicletas também devem ir. E atenção aos motoristas de automóveis, ônibus, micro-ônibus, caminhões, etc. Tem que passar afastado dessas bikes no mínimo 1,5 m. Então a bicicleta anda no mesmo sentido do fluxo e os veículos têm que passar afastado dela por uma questão de segurança e também de cumprimento da legislação, a uma distância de 1,5 m. 1,5 m afastado das bikes. E as bikes elas precisam trafegar no mesmo sentido do fluxo. Os motoristas podem andar na ciclovia. Estou com meu automóvel, eu posso trafegar na ciclovia? Eita, que pergunta difícil, né? De cara eu já poderia responder que não. De cara eu já poderia dizer que não, porque ciclovia é lugar para bicicleta, não é lugar para carro. Só que tem um porém. Quando um automóvel vai acessar uma garagem, por exemplo, a garagem de uma casa, a garagem de uma loja, um mercado, e se porventura tiver uma ciclovia ou uma ciclofaixa nessa entrada, aí sim o veículo poderá passar sobre ela. Em outros casos, não. Então, se tiver um acesso a uma garagem, coisa assim, então aí no caso o carro poderia passar em cima da ciclovia. Em outros casos, ele vai ter que se resguardar porque o local é próprio para bicicleta e não para automóveis ou veículo automotor. Você pode usar seu celular enquanto anda de bicicleta? Pense numa prática perigosa. Já é bastante perigoso para os condutores de veículo automotor. Imagine para os condutores de bicicleta. É uma prática muito perigosa mesmo. Os agentes não poderiam notificar, não teriam como notificar por infração esses condutores de bicicletas, mas para quem anda de bike fica aí o conselho, fica aí a recomendação: não usem celular enquanto estão andando de bike, porque tira a sua atenção. Você perde boa parte do seu senso crítico, seu senso de avaliação no trânsito, e isso pode te colocar em risco sério, em risco muito grave, risco de acidente, risco de incidente, desconforto. Então, não use celular enquanto estiver andando de bike. Precisou, o celular tocou, encosta a bike no cantinho, senta lá no banco da praça e vai atender seu celular. É muito perigoso usar celular enquanto dirige bicicleta. Próximo testezinho aí.
Existe um limite geral de velocidade para ciclistas? Existe um limite geral de velocidade para ciclistas? O código ele não especifica. Inclusive, tem bike aí que, às vezes, pela força que o ciclista desenvolve aí, né, pela potência, elas terminam até excedendo a velocidade máxima para a via. E diga-se de passagem, é muito perigoso, né? Porque quando a engenharia de tráfego do órgão estabelece uma velocidade máxima permitida para a via, essa é uma velocidade de segurança. Qualquer excesso de velocidade acima desse limite é risco, tanto para automóvel, quanto para bicicleta, quanto para pedestre. Pedestre a 50 por hora. Tô só brincando, só chutando, mas qualquer veículo que ultrapasse esse limite permitido para a via está colocando em risco a sua segurança e dos demais usuários das vias. Então, em tese, não tem um limite máximo para a bicicleta trafegar na via pública, mas é importante que os ciclistas eles obedeçam a placa R19, que é a placa de velocidade máxima permitida. Então, mais uma aí. Os ciclistas têm os mesmos direitos que os pedestres na faixa? Tá aí uma boa pergunta, uma excelente pergunta até. O Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece aí que ciclista desmontado empurrando a bicicleta, ele se equipara a pedestres em direitos e deveres. Logo, respondendo essa perguntinha aí, ciclista tem os mesmos direitos que os pedestres na faixa? Ciclista tem o mesmo direito que o pedestre na faixa ou não? Agora, para esse ciclista ter esse mesmo direito, ele precisa estar empurrando a bicicleta. Um exemplo disso é ao atravessar uma passarela. Ciclista montado em uma bicicleta não pode atravessar uma passarela. Ciclista desmontado empurrando uma bicicleta, aí sim ele pode atravessar uma passarela. Ou seja, quando o ciclista, voltando lá para a pergunta, quando o ciclista for atravessar uma faixa de pedestre, ele não pode atravessar montado. Ele tem que descer da bike e atravessar por essa faixa empurrando. Porque aí sim ele vai se equiparar a um pedestre. Mais uma perguntinha. Coisa boa, né? Maravilhosa. Esse testezinho é muito bom, né? Os ciclistas sempre têm que usar ciclovia se houver uma? Então tá aí uma pergunta. Tem até uma palavra aqui excludente, né? Palavra sempre. Exclui outra possibilidade. Então o ciclista sempre tem que usar ciclovia se houver uma. Se não tem ciclovia, reclama que não tem. Quando tem, não vai usar. Aí o ciclista ele tem que usar a ciclovia sim. A obrigação do ciclista é usar a ciclovia. A ciclovia está ali para utilizar. A menos que o roteiro que ele vá tomar seja outro. Chegou lá no meio do percurso da ciclovia, ele vai ter que entrar direito em uma rua, ou vai ter que acessar um condomínio, acessar uma loja, e esse acesso não tem uma ciclovia. Mas enquanto tiver uma ciclovia, ele é obrigado a utilizar. Então, para isso é que foi construído, para a utilização, para resguardar os ciclistas, para prevenir acidentes e outros desconfortos no trânsito. Então tá aí mais um testezinho, bem tranquilo, bacana. Quando os ciclistas podem andar em sentido contrário na via? Essa pergunta é interessante porque há alguns slides atrás nós afirmávamos que bicicleta ela não pode andar em sentido contrário à via, ela tem que trafegar no mesmo sentido do fluxo. Mas existe alguma circunstância em que esse ciclista ele possa trafegar em sentido contrário à via? A resposta é sim. Se o local estiver sinalizado para o ciclista que ele deve andar na contramão, aí sim ele pode. Aí ele pode. Se a engenharia de tráfego implantou lá uma placa de sinalização para a bicicleta, onde ela deve trafegar no sentido contrário ao fluxo, aí sim essa bike pode trafegar. Em outros casos, não. E aí, para a gente encerrar, fechar aí com chave de ouro, essa última pergunta aí, falando sobre bicicleta. O carro quer entrar no cruzamento, o ciclista quer continuar em frente e o pedestre quer atravessar a rua. Quem vai primeiro? Como a questão se tratou de uma gradação, né? É de cima para baixo. Vamos utilizar a norma de segurança de baixo para cima. Então, primeiro, quem tem prioridade no trânsito é o pedestre, depois o ciclista e depois o carro. Então, aqui facinho de responder. Tá ali um carro querendo entrar, a bicicleta e o pedestre querendo atravessar. Então vamos lá na ordem, né? Primeiro o pedestre, que é a parte mais frágil.
depois o ciclista e depois o carro, né, que ele é responsável pela segurança tanto das bicicletas, que é um veículo não motorizado, e responsável também pela incolumidade dos pedestres. E aí, a gente fecha aqui com chave de ouro, mas esse teste maravilhoso, muito bom, produtivo, e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Aquele abraço, gente boa, fui!